A paz do Senhor Jesus, aos meus irmãos e às minhas irmãs que estão comigo nesta rede social. Vamos meditar em mais uma palavra. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 4, do versículo 9 a 13, que diz assim a palavra do Senhor: Os mortos à espada, mais ditosos são do que os mortos pela fome, porque estes se esgotam como transpassado por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimento na destruição da filha do seu povo. Deu o Senhor comprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu o fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa do pecado dos profetas e da maldade dos sacerdotes que derramaram o sangue do justo no meio dela. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão comigo nesta rede social. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira em todo o seu contexto literário. Desde o Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos alertas, advertência e Deus pedindo para que o povo viesse a se chegar a Ele. Porque o que Deus quer é se aproximar do povo que assim quer se achegar a Ele. Por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Mas quando eu leio aqui a Bíblia Sagrada, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 4, do versículo 9 ao 13, eu vejo aqui nesses versículos que Deus ele tão somente fez de tudo para que o povo viesse a se arrepender dos seus pecados. Mas como este povo não quis se arrepender dos seus pecados, a consequência veio. Porque a palavra de Deus diz o quê? O que você planta, você vai colher. Então aqui no primeiro versículo, diz que é melhor você morrer à espada do que morrer pela fome. Porque pela fome você vai minguando aos poucos. E a fome se alastrou no meio daquele povo, porque o povo estava pecando até demais. Aí tão somente a fome era tanta que as mulheres, não está falando da mulher ímpia não, está falando da mulher justa, ó. As mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimento na destruição da filha do seu povo. Sabe por quê? É o versículo aqui, ó. E deu o Senhor comprimento ao seu furor, e derramou o ardor a sua ira, e acendeu fogo em Sião, e consumiu os seus fundamentos. Porque este povo, irmão, estava pecando até demais. Eles começaram a servir diversos tipos de deuses, e a Bíblia diz que Deus não dá sua glória a outro. Deixaram de servir ao Deus verdadeiro para servir ao Deus falso. Meus irmãos e minhas irmãs, se Deus está falando contigo agora, nesse exato momento, nessa rede social, é sinal que Ele está te dando a oportunidade para você se arrepender deste pecado, para que você possa se achegar a Ele. Se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Mas olha, irmão, o que diz a palavra do Senhor? Só mais esse versículo para você entender, ó. Foi por causa do pecado dos profetas e da maldade dos sacerdotes que derramaram o sangue do justo no meio dela. Os profetas e os sacerdotes é que deveriam estar protestando, ensinando ao povo para que o povo viesse a se arrepender. Mas o que aconteceu? Esses profetas e esses sacerdotes se venderam para o mundanismo. Não estavam mais pregando como deveria pregar, não estavam ensinando mais como deveria ensinar. E com isso veio a consequência. Deus, vendo que estava tudo perdido e o povo também estava perdido, entregou o seu povo na mão do inimigo. E o inimigo fez o quê? Uma devastação. Meus amigos e minhas amigas, e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo, se aproxime de Deus, Ele vai se aproximar de vós. A intenção de Deus é que você seja restaurado. Pense nisso e que Deus te abençoe em nome de Jesus.